Esse bilionário sai todas as noites com sua esposa para comer um simples sanduíche na rua, e naquela noite, a mãe do bilionário tinha convidado o novo vizinho para o jantar. Quando o casal apaixonado desceu para recepcionar o convidado, viu que se tratava justamente de um homem que ele não suportava. Mas o tal homem insistia em se apresentar como Tony. Durante o jantar, a arrogância de Tony incomodou profundamente Marcos, enquanto seu irmão parecia estar adorando a presença dele, como se fossem velhos amigos reencontrados. Mesmo irritado, Marcos engoliu a raiva e esperou os convidados irem embora. Logo depois, ele procurou Arthur e questionou por que ele não contou que já conhecia Tony. Arthur achava que isso era um detalhe sem importância. Nessa hora, até a mãe dele se manifestou dizendo que também não gostava nem um pouco de Tony, mas Arthur rebateu, dizendo que tanto a mãe quanto Marcos só não gostavam dele por não suportarem ver seu sucesso. Para acalmar os ânimos, os dois irmãos foram conversar no escritório. Marcos então alertou que esse homem é nosso concorrente direto. Você é um dos principais responsáveis pela empresa. Ele não se aproximaria de você à toa. Se a gente não estiver unido, vamos acabar dando brecha para ele agir. Mas o teimoso do Arthur simplesmente ignorou o alerta, o que deixou Marcos ainda mais preocupado. Enquanto isso, Tony voltava para casa e dizia para sua mãe: eles logo vão pagar, e nossa vingança não vai parar. Na manhã seguinte, Eliette passou mal, e com o apoio da melhor amiga, foi ao hospital. Ao ver o batimento pulsando no monitor, ela ficou tão nervosa quanto feliz. Estava grávida. Ansiosa, correu para encontrar Marcos. Ao vê-lo ocupado em uma reunião com Arthur, ela não quis interromper. Em vez disso, foi sozinha até o parque, onde fez uma oração pedindo que Deus protegesse o seu bebê. Na casa deles, a sogra de Eliette, a mãe de Marcos, já preparava um monte de roupas de bebê para Ana, incentivando a jovem a engravidar logo e não deixar Eliette sair na frente. Mas essas palavras foram ouvidas justamente por Eliette, que tinha acabado de entrar em casa. Triste, ela foi direto para o quarto. Ainda assim, só de pensar que logo se tornaria mãe, se sentiu confortada. Mais tarde, Marcos chegou, e ao ver sua esposa dormindo, ficou a observá-la cheio de carinho. Temendo acordá-la, ele apenas beijou sua mão com delicadeza. Quando Eliette acordou, contou a grande novidade: estava grávida. A emoção foi tão grande que parecia fazer a casa toda tremer. Sem conter a felicidade, Marcos levou Eliette até a entrada do prédio, e do alto da escada, gritou para todos ouvirem: eu vou ser pai. Houve quem comemorasse, mas também quem se preocupasse. A mãe de Marcos, por exemplo, ficou chocada. Embora tenha disfarçado na frente dos outros, ela se trancou no quarto e começou a chorar. Talvez estivesse chorando de emoção, por ver o filho finalmente garantindo um herdeiro, ou talvez de arrependimento, por ter sido egoísta esse tempo todo. Afinal, Eliette nunca foi a nora que ela queria. Enquanto isso, Arthur e Ana visitavam a nova casa. Ela queria criar um clima romântico para eles, mas continuava rejeitando suas investidas. Aquela relação, sem amor, fez Arthur explodir. Pela primeira vez, ele decidiu defender a própria dignidade como homem. Marcos, por sua vez, levou Eliette para fazer uma ultrassonografia cerebral detalhada. Saíram de lá de mãos dadas, sonhando com o futuro. Afinal, se você leva cada dia a sério, o futuro não parece tão distante assim. Mas em casa, Eliette resolveu fazer algo importante. Foi até o quarto da sogra e bateu na porta. Duas mulheres que nunca conseguiram se entender, trocaram poucas palavras e logo começaram a discutir. Dessa vez, no entanto, Eliette não se calou. Ela não era mais apenas uma esposa, agora era mãe. Você pode continuar me atacando, mas não esqueça que aqui dentro de mim bate o mesmo sangue da sua família. Suas palavras foram tão fortes que a sogra ficou sem reação. Quando Eliette saiu do quarto, se elogiou mentalmente por ter tido coragem de se impor, mas antes que ela pudesse respirar aliviada, um grande estrondo veio de dentro da casa. Esse casal vive um momento de felicidade, mas a relação entre sogra e nora sempre foi um grande desafio dentro de uma casa. Quando a mãe de Marcos soube que Eliette estava grávida, em vez de ficar feliz, ficou visivelmente incomodada. Querendo quebrar o gelo, Eliette foi até a sogra para conversar. Mas a mãe de Marcos não conseguia aceitá-la, e ainda tinha medo de que ela desse à luz um menino que pudesse herdar a fortuna da família. A tensão foi tanta que ela fingiu passar mal e caiu desmaiada no chão. Assustada, Eliette correu até a varanda e chamou por Marcos, que estava no andar de cima. Ele, distraído, pensou que ela estivesse apenas acenando. Felizmente, o motorista ouviu o chamado e foi avisar a todos o que estava acontecendo. Levada ao hospital, a sogra pediu que todos saíssem do quarto. Assim que ficou sozinha, tirou os aparelhos e se mostrou cheia
cheia de energia, sem qualquer sinal de estar doente. Em seguida, chamou o médico e pediu que, ao falar com os filhos, exagerasse na gravidade do seu estado de saúde. Quando os 4 foram reunidos, o médico, com ar sério, disse que, embora ela estivesse fora de perigo, não havia garantia de que sempre teria a mesma sorte. Pediu que cuidassem melhor das emoções dela e evitassem qualquer estresse. Assim que Marcos abriu a porta do quarto, a mãe voltou a se fazer de frágil, encenando como se estivesse prestes a desmaiar novamente. Com voz fraca disse: "Eu quase fui encontrar seu pai no outro mundo. Foi por pouco que vocês me trouxeram de volta." Enquanto isso, Ana ainda estava ressentida com o que havia acontecido. Ao chegar em casa, Arthur se ajoelhou pedindo perdão, mas ela não demonstrou vontade de perdoá-lo. Ele acabou dormindo no sofá. Como diz o ditado, dinheiro pode manter um relacionamento, mas não garante amor. Num outro dia, Eliette foi levar comida para a sogra. Dessa vez, a sogra deixou de lado a máscara de fragilidade, o que surpreendeu Eliette. Ela ainda soltou uma frase afiada: "Você sabe com quem está se metendo. Eu já comi mais sal do que você já andou de estrada." Essa conversa foi ouvida às escondidas por uma empregada. E justamente nesse momento, Ana apareceu, flagrou a cena e chamou a empregada para o quarto. Ali, descobriu toda a verdade sobre o desmaio da sogra e foi contar a Arthur. Pouco tempo depois, um funcionário informou a Marcos que um investimento anterior tinha dado problema. Arthur, furioso, disse que sempre foi contra aquele negócio e perguntou por que ele insistiu. A discussão esquentou e Marcos empurrou Arthur no chão. Então Arthur revelou o que Ana havia contado, que por causa do ego de Marcos, até sua esposa estava atacando a mãe e que isso foi o que a levou ao hospital. Marcos foi falar com Eliette e, sem rodeios, perguntou se ela havia discutido com a mãe dele. Eliette admitiu, mas não revelou que a sogra havia fingido doença. Disse apenas que queria um lar em paz, um ambiente de amor para criar o filho. Marcos respondeu que sua mãe era uma pessoa orgulhosa e que ambos precisavam aprender a se adaptar um ao outro. Prometeu conversar com ela e acrescentou: "Você nunca está sozinha, você tem a mim." Mais tarde, ele levou Eliette para visitar a mãe. A sogra, com tom acusador, perguntou: "Você vai mimar tanto assim a sua esposa? Gastar uma fortuna para comprar para ela a primeira escola que encontrar?" Marcos explicou que já tinha planos de entrar no ramo da educação antes mesmo disso. Enquanto isso, Tony, querendo se aproximar do casal, começou a investir na amiga de Eliette. Levou-a para visitar imóveis, depois para jantares e encontros, conquistando-a rapidamente. Nesse momento, Marcos recebeu uma ligação e saiu. Na manhã seguinte, a polícia apareceu na porta da casa. Essa foi a mulher mais romântica que o bilionário já tinha visto. Ela acendeu 1000 velas na sala, não para celebrar o aniversário de 50 anos do marido, mas para comemorar que estava prestes a se tornar mãe. Eliette e Marcos conversavam carinhosamente sobre o nome da criança, tentando adivinhar se seria menino ou menina. Na manhã seguinte, Eliette percebeu que a sogra já estava planejando o quarto do bebê. Ela se aproximou e viu que o estilo do projeto não era do seu gosto. Então disse à sogra que, como era a mãe da criança, tinha que participar da decoração. Mas a sogra retrucou, dizendo que era a dona da casa e que a decoração não precisava de palpites. Nenhuma das duas quis ceder. Nesse momento, Marcos entrou na sala e, de repente, a sogra assumiu ares de cansaço e falta de ar. Diante dessa mulher mais volúvel que espelho mágico, Eliette só conseguiu desabafar sua insatisfação. Depois de levar a mãe de volta ao quarto, Marcos foi conversar com Eliette. Afinal, até um bilionário tinha suas dores de cabeça. Como equilibrar a convivência entre as duas mulheres da casa. Quando ele saiu, uma grande equipe de policiais apareceu. Disseram que precisavam que ele fosse à delegacia. Acontece que, na noite anterior, Marcos tinha discutido com Tony por causa de negócios. A discussão quase chegou às vias de fato, e no caminho de volta para casa, Tony acabou falecendo por um homem misterioso. Diante da acusação, Marcos explicou aos policiais que Tony não era o único com quem ele tinha desavenças no mundo dos negócios. Além disso, a câmera do carro poderia provar sua inocência. Naquele dia, a sogra mandou trazer do depósito um velho berço. Disse a Eliette que havia criado o filho nele e que queria que o neto também crescesse ali. Eliette olhou para aquele objeto mais velho que ela mesma e não conseguiu conter o riso. Enquanto isso, para agradar Ana, Arthur a levou até o subúrbio e mostrou uma casa impressionante. Isso fez Ana abrir um enorme sorriso, e ela não hesitou em comprá-la. Parecia que, nessa sociedade movida pela ganância, não havia nada que o dinheiro não resolvesse. Logo, Marcos recebeu do contador a notícia de que Arthur queria que ele preparasse 5 milhões para comprar a casa. Assim que os dois subiram, Marcos chamou o irmão de lado e perguntou por que queria comprar outra casa, já que tinham tantas desocupadas. Arthur se irritou, dizendo que tinha dado tanto pela empresa e que não podia nem comprar uma casa. Marcos pediu que ele falasse mais baixo e lembrou que a pandemia estava afetando milhares de setores, que o futuro era incerto e que cada centavo precisava ser gasto com cautela. Arthur rebateu dizendo que, no casamento dele, a esposa de Marcos tinha atrapalhado tudo, e Marcos nunca contestou. Disse ainda que, quando Eliette quis abrir uma escola de música, Marcos nem pensou 2 vezes e fez acontecer. E agora, por que ele não podia comprar uma casa para Ana? Ao ouvir a discussão,
discussão, Eliette e a sogra correram até lá. A sogra chamou os dois irmãos para o escritório, e ao saber que Arthur queria comprar uma casa, disse que de jeito nenhum permitiria. Ana, do outro lado da parede, ouviu tudo nitidamente. À noite, durante o jantar, a sogra começou outro sermão. Falou que, para que uma família estivesse unida, era preciso que todos remassem na mesma direção. Disse que, como em um navio no mar, cada marinheiro tinha sua responsabilidade, e se um falhasse, a embarcação se desviaria da rota. De repente, um alvoroço do lado de fora interrompeu tudo. Quando saíram, viram que o velho berço estava em chamas. Depois que o fogo foi apagado, Eliette chorou desesperadamente. A sogra permaneceu em silêncio, enquanto Ana, a tal princesa maçã, sorria por dentro. Alguns dias depois, a escola de música de Eliette ganhou um novo aluno. Quando Marcos chegou, simpatizou logo com o menino, e os dois começaram a brincar juntos. Na inauguração oficial da escola, a mãe do garoto também apareceu. Quando os irmãos a viram se aproximando, seus rostos ficaram imediatamente tensos. Esse bilionário é um homem de meia idade, sempre parece ter um toque especial de romantismo. Ele pode te levar para comer churrasco no meio da madrugada, ou até brincar com você de pega-pega como se fossem duas crianças. Mas no dia da inauguração da escola de Eliette, uma convidada especial apareceu. Quando seus olhos se cruzaram, os dois ficaram em silêncio, sem revelar nada, apenas combinaram de se encontrar novamente no dia seguinte. Naquela manhã, Marcos foi até o hospital. Ele abriu a porta com medo, e depois de tanto tempo, finalmente reencontrou aquela mulher. Não houve espaço para muitas palavras. Ele apenas disse: "O que havia entre nós já ficou no passado. Por favor, não atrapalhe a minha vida agora." A mulher tentou explicar, mas Marcos não quis ouvir. Virou as costas e foi embora, sem perceber que, logo atrás dele, Carminha havia desabado no chão. Enquanto isso, Ana, ao ouvir a sogra sair de casa, fingiu estar no telefone com a própria família. Ela reclamava em voz alta que Arthur não a amava, que era mesquinho e não queria comprar uma casa para eles. Cada palavra caiu direto nos ouvidos da sogra. Logo depois, a sogra chamou Ana para conversar. "Por que você disse isso para sua família? Será que eu não te trato bem? Ou você acha que esta casa não é suficiente para você?" Mas Ana se fez de inocente, dizendo que só falava casualmente, sem nenhuma reclamação. Mas logo aproveitou a chance e mudou o foco para Eliette, contando que o estúdio de música havia sido aberto. Aquilo deixou a sogra muito surpresa, a ponto de perguntar várias vezes se era verdade. Ana confirmou, dizendo que tinha visto com os próprios olhos na inauguração de ontem. Ao ver a sogra enfurecida, Ana saiu satisfeita e vitoriosa. Naquela noite, os pais de Ana foram visitar a família. Quando o assunto era justamente o relacionamento dela com Arthur, ele chegou em casa. Sem conter a alegria, mostrou para todos o contrato da casa nova. O rosto de Ana se iluminou de felicidade. Enquanto todos comemoravam, Marcos também voltou. Arthur, orgulhoso, aproveitou para mostrar o contrato ao irmão. Dessa vez, Marcos não o expôs diante de todos, mas o chamou para o escritório. Perguntou de onde tinha saído o dinheiro para comprar a casa. Arthur respondeu que não usou as contas da empresa e que a origem do dinheiro não era da conta dele. A resposta só aumentou a preocupação de Marcos. De volta ao quarto, Ana se mostrou mais carinhosa do que nunca, dizendo que jamais havia se sentido tão feliz. "Só você me fez sentir o que é ser amada", declarou. Ao mesmo tempo, Creusa também se deixava envolver pela delicadeza de Tony. Nesse mesmo dia, Carminha precisaria passar por uma cirurgia, e sem alternativa, deixou o filho pequeno sob os cuidados de Eliette. Depois da aula, ela levou o menino para casa. Os irmãos logo se encantaram com a criança, mas quando Eliette revelou que o garoto era filho de Carminha, todos ficaram em silêncio absoluto. Marcos, por sua vez, mergulhou em pensamentos profundos.